Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. E começa agora mais um NapaCast, esse podcast que tem o intuito de trazer histórias inspiradoras e hoje não será diferente. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando pelo YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, Instagram, não importa por onde. Seja muito bem-vinda e curta esse papo de hoje que promete com essas duas figuras, Mai e Karen. Uma salva de palmas para elas. Oi, Edu, como é que você tá? Tá bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. A gente tá muito feliz de estar aqui, né? Nossa, muito feliz. A gente assiste seus pods, a gente fica com vontade de estar aqui. Eu falei, a gente veio de Bragança pra cá, deu 1h30 pra vir. A gente veio escutando o Spotify inteiro. Que delícia. Deu pra ouvir bastante música, então. Obrigada de verdade. Muito. Que gostoso ter vocês aqui, de verdade. Obrigada pelo convite. Que a gente possa conhecer um pouquinho mais de vocês. Sim. Dividir com a nossa galera. Pra que essa galera, quem sabe, possa se inspirar, se espelhar. Se identificar também, né? Porque às vezes a gente, quando tá numa posição que a gente tem visibilidade, enfim, como artista, a gente fica. As pessoas acham a gente meio distante, mas a gente é ser humano, passou por muitas coisas. Muito legal né? você falar isso, Mai, porque eu acho que o papel de vocês também, social, nesse ponto, é muito grande. Com certeza. De comunicar, enfim, porque assim, tem uma molecada que vai seguir. Sim. Tem uma que vai falar, Exatamente. nossa, é fácil, é difícil. Porque quando você gosta de um artista, né, você gosta daquilo que você vê. Mas quando você conhece a história a fundo, e pra gente poder falar sobre a nossa história, como a gente começou, de onde a gente veio, muito legal isso é maravilhoso. A gente tá feliz demais. Mas antes de começar, como sempre, é o único podcast que dá presente. Mentira! Mentira! Adoro presentinho. Primeiro presente, se não gostar, você deixa, tá? Chocolate Nicolate. Ai, delícia. Não Gente, eu sou gostar. chocolatra no nível. Posso abrir? Pode, mas aí só vai ter um pequeno problema. Qual? É de Bragança, né? Quando vocês quiserem. mas aí quando você vier pra cá, pra São Paulo, você a gente manda uma mensagem e você manda. É absurdo. Não, eu não tenho problema nenhum em visitar Bragança pra pegar um chocolatinho. É absurdo, isso aí. É absurdo. Nossa, A eu entrega amo ali. De Pão de mel. É maravilhoso, Ai, é muito maravilhoso, obrigada. É maravilhoso. É uma delícia, é uma delícia. Caramba, tem bastante. É uma delícia, muito é uma delícia, É uma delícia, é uma delícia. Obrigada, olha, gente. Edu. Amei, A amei, entrega amei. deles é Adorei. uma- Obrigada. eles são- Já ganhou a eles são- gente na barriga, Eles né? são fantásticos. Obrigada. Eu demais. trouxe mais um mimo, só que esse mimo veio um só. Depois vocês colocam no escritório de vocês. Fechou. Que veio diretamente da Total Grass. Eles fazem os melhores e maiores campos de futebol society do país. Inclusive Olha! fizeram o primeiro estádio do país, agora tem um campo de grama artificial. O estádio do Botafogo. É isso, Luiz? Muito bem. E eles mandaram um campo de futebol pra vocês com um tapetinho. Ai, mentira! Deixa eu falar uma coisa, aproveitar já. Fala, O meu fala. namorado, ele é bicampeão mundial de futebol freestyle. Está dentro de Uau! casa. Eu vou até aproveitar para enfatizar isso. Ele é o Legal. único brasileiro que foi bicampeão mundial de futebol freestyle. Que legal. E ele vai usar muito isso. Eu Com posso certeza, pegar? amigo. Isso daqui? Pega pra você, Pode porque vai ser. usar mais Não, do que depois eu. pode ser até uma parceria. Se precisar de alguma coisa em grama, então Com os caras certeza. fazem. Olha, eu vou falar uma Vai lá. coisa. Essa Qual o nome- parceria aqui qual o vai nome- ser qual o boa. nome- qual o nome? Ricardo Chaine, ele é conhecido como Ricardinho Freestyle. Ele é Style. 10. É o cara que Ele é dá as demais. piruetas com bola, faz Ele tudo e faz tal. aquelas manobras absurdas. Ele é um absurdo. Ele é um É absurdo, inacreditável. inacreditável. Você já aprendeu, Karen? Eu vou te falar uma coisa, que eu fico pegando só as coisas assim, tô tentando tirar a bola do meu dedo, por Só? enquanto. Não, faz Tá umas bom. machadinhas de leve, mas leve. daqui a pouco, daqui a uns anos eu vou Nossa, estar amiga. como? Vai aqui. Vai usar Eu vou muito. tá como? Obrigada pelo presente. Cheirinho de grama. Como é o nome? Total All Grass. Grass. E o último mimo do NapaCast, pra vocês lembrarem. Ai, adoro! Pra vocês lembrarem desse narigudo que vos legal. fala. Olha! Gente, eu tô muito feliz, porque, tipo assim, a gente gosta. Quem não gosta de De ganhar mimo. um presente, né? São Um mimos, presentinho. Nossa, São é mimos, linda são essa mimos, garrafa. são mimos, Ei, são amei, mimos, amei, são amei. mimos, A são gente vai mimos, voltar são pra mimos. casa São como? mimos, são mimos, são mimos. Mas me conte tudo, não esconda nada. Bora. De onde vocês vieram? Como vocês se conheceram? Carreira fácil? Começaram a cantar ontem? Olha só, tem bastante coisa É um pra contar. julgamento, Eu vou aproveitar que ela tá com o Muita. cafezinho na boca e Isso, vou amiga. começar. Karen. Introduz. Solta o verbo. Vamos lá. A gente canta desde pequena. Nós não somos irmãs. Muita gente pergunta sobre isso também, se nós temos algum parentesco. A gente se considera irmã hoje, né? Porque a gente tá há 10 anos juntas, completamos 10 anos de É um dupla em casamento. junho. Há Casamento. muito tempo. Só que nós tivemos histórias da infância diferentes, Vocês são de porém São Paulo parecidas. mesmo, não? Nós Somos. somos de São Paulo. Capital. Eu comecei na música desde criança mesmo. E eu trabalho profissionalmente com música desde os 8 anos de idade. Porque eu cantei na rua em São Paulo com meu irmão. Sério? Na Eu cantei Praça Ramos, né, amiga? Na Praça Ramos, em frente ao Teatro Municipal.
Eu cantei dos meus 8 anos aos 17 anos. Foram praticamente quase 10 anos mesmo. Na rua, cantando? Na praça rua. mesmo? De chapéu mesmo? Pedindo dinheiro. Chapéu mesmo? Eu falo pra mãe que a gente Cara, passou 10 anos falando a mesma fala. A gente cantava 4 músicas. Era eu numa guitarra, era um teclado e uma guitarra, e meu pai no som. E aí, a gente ficava revezando os instrumentos, eu e meu irmão, né? E aí, a gente cantava 4 músicas, e depois das 4 músicas, a gente falava assim: agora eu vou passar com a minha mochilinha, quem puder nos ajudar, nós agradeceremos muito. E aí, era uma pochetinha que a gente passava. E era uma roda que se formava no centro da cidade, e as pessoas colocavam dinheiro. Na época, quando a gente começou, era a nota de R$1. Então, era bolos, assim, de nota de R$1. Aí, quando via de 100, de 50, a gente ficava maluco. Porque a nossa família é uma família humilde. Eu vim de uma família humilde, não tínhamos muito dinheiro. Na verdade, quando eu comecei a tocar na rua, a gente não tinha dinheiro algum. Só minha mãe trabalhava. Foi por necessidade que eu comecei a cantar na rua. Cara. Eu e meu irmão, a gente fazia aula de canto. E aí, meu pai, desesperado, não tava conseguindo emprego. Vocês cantavam nessas 4 músicas? A gente cantava... Cara, a gente cantava Reginaldo Rossi, a gente cantava Guns N' Roses, a gente cantava... A famosa banda baile de rua. Baile de se rua. fosse uma banda baile, só que de rua. Então, imagina o que eu cantei dos 8 aos 17, o tanto de música que a gente cantou. Caraca. Tipo, tem umas músicas muito engraçadas que a gente cantava, porque como a gente cantava no mesmo ponto, a gente não podia ficar com o mesmo repertório, porque os lojistas lá não aguentavam, a gente cantava 6 horas por dia. Então, a gente tinha que mudar o repertório. Então, foi muita música que a gente aprendeu a cantar. Graças a Deus, hoje o repertório ele é grande. Mas, assim, foi uma escola pra mim. Isso, porque, imagina, pra uma criança, tá tocando na rua. Pra mim, aquilo era... Diversão. Diversão, sabe? Depois, quando eu fui crescendo, que foram 10 anos na rua, né? Que eu fui entendendo o que aquilo significava, sabe? Pra minha carreira, pra minha história. E aí, hoje eu tenho isso como uma bagagem muito boa. A gente... conseguiu conquistar muitas coisas através de tocar na rua. A gente aprendeu a lidar com o público desde já. E a gente meio que sustentou a nossa família durante 10 anos com a rua. Então, eu tomo isso, eu tenho orgulho. Olha que engraçado, quando eu era adolescente, eu tinha vergonha de falar que eu tocava na rua. Sério? Porque adolescente tem essas coisas. Tem essas coisinhas. Eu tenho uma filha de 11 anos, então sei que ela tá bem entrando nessa fase. Aí tudo é motivar. Ai, mãe, não vai junto. Ai, mãe, eu vou não sei o quê. E aí, tipo, pra eu falar que eu tocava na rua quando eu tinha essa idade, 12, 13, eu... Caramba, eu falar que eu tocava na rua. Porque criança tem esse negócio, né? Achava que... eu ia falar que pede dinheiro na rua, que pede dinheiro na rua. E hoje não, eu vejo... Puta orgulho, né? Puta formação, eu falo com muito orgulho disso hoje. Eu tenho orgulho. Eu tenho muito orgulho da Karen, porque... Você olha pra carinha dela, é uma das pessoas mais lindas que eu conheço. Porque as pessoas falam, às vezes eu vou em algum lugar, e as pessoas falam, meu, e a sua dupla, ela é muito linda. Eu falo assim, ela é mais bonita por dentro. A história dela é mais bonita, ela me inspira. Eu acho que, tipo assim, quando eu conheci a Karen, e a Karen, a mulher que ela é hoje, ela amadureceu muito. Foi, verdade. Eu conheci ela numa fase... que faz 10 anos atrás. A gente se conheceu há 12 anos atrás, né? A gente se conheceu há 12, mas com a dupla foi há 10. E quando a gente tomou essa intimidade, que eu comecei a conviver, que ela começou a frequentar a minha casa, que a gente começou a se tornar família, assim. E que eu conheci... 2 anos, eu não conhecia esse profundo dela. E quando a gente iniciou a dupla, que aí eu comecei a ouvir a história, a entender as coisas. O pai da Karen mostrava muitos vídeos dela, os clipes, as composições. Cara, meu pai tipo sugava a mamãe, falava, mãe, deixa eu mostrar isso daqui. Não, mas mostrava tudo. E ela amava, ela amava. Orgulho, né? Muito orgulho, porque, tipo assim, a minha vida também não foi fácil, mas graças a Deus, a gente Agora não tinha muito. Eu conheci a Mai e ela tava grávida. Eu gravidei com 17 anos. Agora você pode falar da sua, já Não, mas deixa eu terminar de falar de você, porque eu tenho orgulho de falar de você. A gente fala muito, viu, gente? Fica aí, senta aí, pega um cafezinho que nem eu aqui, uma aguinha. Uma cachaça, dependendo da hora. E vamos embora. Mas quando eu conheci a fundo a história dela, a gente vê que a gente não pode julgar as pessoas pela capa. Tem muitas pessoas que, quando a gente começou a divulgar nosso trabalho nacionalmente, com mais estrutura, graças a Deus, pelas estradas que a gente passou por muita coisa, a gente vai contar por aqui, ainda aqui. Mas as pessoas costumam julgar a gente muito pela aparência. O julgamento é fácil, né, mãe? É muito fácil, é só você Olha olhar. e você fala, Tem um raio-x, né? Filhinha de papai. Papai, patrocínio, tão brincando. Todo né? mundo paga tudo e é assim que as pessoas pensam. Não é assim, né? A gente conquistou, nesses 10 anos, tem muita coisa, muito chão, a gente tem muitos sonhos pra realizar. A gente teve muitos sonhos que... Eu acho que, assim, a gente tá juntas até hoje, nosso casamento... Tem dado muito certo. Nossa empresa tem dado certo, porque por mais que a vida dela foi muito diferente da minha,
Mas soma, né? Soma, e não só isso, a gente tem objetivos iguais. Sonhos, os mesmos sonhos, tipo assim, sonhos materiais são muito parecidos, sonhos de carreira são iguais. Então, assim, os nossos ideais, eu acho que em qualquer relacionamento, seja amizade, seja amoroso, seja de trabalho, o que interessa pra dar certo é, primeiro, a admiração, que eu tenho muita pela Karen. Tipo, ela vai me fazer chorar hoje, né? Não, isso é lindo de ver, né? E saber que a gente tem os mesmos objetivos de vida. Porque não é fácil, né, mãe? Não é fácil. Eu acho que assim, quando você escolhe ter um filho, escolhe se relacionar, você escolhe, né? E ok, né? Agora, eu acho que o trabalhar junto, com arte junto, né? Viajar junto... Envolve muita coisa. A gente realmente, às vezes, a gente passa mais tempo junta do que os nossos familiares. Não que a gente não seja família, a gente se considera família. A gente virou família. A família dela é a minha família é dela, porque são muitos anos de convivência. Mas a gente, às vezes, passa mais tempo juntas do que com as pessoas que a gente mora junto. Se não rolar essa admiração, não rolar assim, eu não te tolerar, eu não te curtir... Não flui, né? Não flui. Mas a gente tem crescido muito na nossa carreira, a gente acredita. A gente é muito grata a Deus pelas coisas que a gente tem conquistado. Ela fala de sonhos. Quando a gente se conheceu, a gente falava que a gente tinha um sonho de ir pra Disney. Era um sonho igual que a gente tinha. Desde criança, sabe? Quando você tá... Era o maior sonho naquela época. Tipo, sabe? A gente se conheceu numa época muito boa, que a gente queria muito ir pra Disney. E olha que engraçado, a gente conseguiu ir juntas pra Disney através da nossa carreira. Porque a gente foi fazer show nos Estados Unidos. Demais. A gente foi convidada a cantar lá. Agora, né? A gente foi convidada em 2017 a fazer show lá nos Estados Unidos. Quando a gente foi convidada, a gente não acreditava. Até a gente tá com a passagem na mão, passaporte aprovado. Porque a gente foi com passaporte de trabalho, né? Porque a gente foi realmente fazer show. E quando a gente a gente ficou mais dias além dos nossos 4 shows que a gente ia pra fazer lá, pra conhecer a Disney. A gente chorava. E se olhava e falava, caramba, a gente conseguiu conquistar. A gente realizou um sonho juntas, um sonho em comum. E a gente tem muitos outros, que a gente tem muita fé em Deus, que esses sonhos vão se realizar. São sonhos pessoais, que a gente tem em comum, e sonhos profissionais. E graças a Deus, eu costumo dizer que a gente são os queridinhas de Deus, porque Deus abençoa muita gente. Bom, Vini. Cara, imagina o que é pra gente, esse vídeo onde a gente veio, eu tocava na rua. E hoje, quando eu subo no palco, eu consigo enxergar aquele público gigantesco olhando pra gente, admirando o nosso trabalho e cantando com a gente. Música. A gente conseguindo transmitir o que a gente tá sentindo ali. A gente vê uma banda, uma equipe toda por trás. Cada pessoa ali tem a sua família e eles estão ali junto com a gente. A gente fala, caramba, como Deus é bom, né? Como Deus tem sido incrível. E não tem como a gente se manter na fé. Não tem como a gente não se manter na persistência e acreditar que um dia os outros nossos sonhos que são maiores ainda, eles vão se realizar. Porque a gente... Caramba, a gente tá ali há tanto tempo e tudo tem sido tão bom, sabe, até aqui. Eu posso falar um negócio, Edu, pra você e vou falar pra galera de casa também. Todo mundo tem o seu deserto pra você chegar no seu objetivo, no seu sonho, no seu propósito. Então, não desista. A gente já passou por muita coisa. Muita coisa. A gente ainda vai passar por muita coisa. Todo mundo na vida, seja no pessoal, seja no profissional, todo mundo tem as suas batalhas. Nunca será fácil. Nunca será fácil. Mas entenda que é um processo. Que aquele deserto que você tá passando, que aquela coisa ruim, ou que aquele não que você tomou, é uma janela, é outra porta que se abre. E os caminhos que a vida tem pra gente, a gente às vezes não entende, mas... Tudo tem um propósito. Tem os seus Eu costumo falar que Deus trabalha nos detalhes. Coisas que você não entende agora, daqui a um tempo, fica tudo muito claro. Você entende por que de tudo aquilo ter acontecido. Então, até os nossos percalços, hoje a gente entende por que eles aconteceram. O porquê a gente passou por aquilo. A gente hoje tem um amadurecimento que, se a gente não tivesse passado por tudo aquilo, a gente não teria. Hoje a gente teria conquistado as coisas que a gente conquistou. Então, tudo é processo. É o que a Mai falou. Acreditem no sonho de vocês, não desistam. A gente ainda tem muita coisa para conquistar e a gente tem muita fé que isso vai... a gente vai alcançar esse objetivo, mas nunca percam a fé. Não é só fé, né, amiga? Fé e trabalho. Vamos trabalhar muito. Atrás, porque nunca, nada cai do céu. Enquanto a gente... Às vezes a gente entra numa zona de conforto, né? É normal pro ser humano. Você tá bem, você tá ali, você tá estabilizado. E aí vem esse deserto pra te dar uma acordada e falar assim, ei, minha filha. Vamos lá, sacode. Não tem coisa que a gente só faz porque a gente tá numa pior. Não tem coisa que a gente só se movimenta porque... Não é? Tem muita coisa que é assim e... Felizmente ou infelizmente, esse o processo. Esse é o processo. E a gente tem que aprender a passar por ele. É isso. Eu falo que se puder viver o processo, mas de uma forma mais leve, sem a gente complicar mais. Sim, exatamente. Eu falo muito da fé por isso, porque quando você tá no ruim, você acreditar que tem um Deus ali, pra mim, eu funciono muito assim. Acreditar que tem um Deus que tá olhando por mim
E eu sei que ele não vai deixar… se eu tô com um fardo carregando, é porque eu sou capaz de carregar aquele fardo. Sim. E as coisas boas vão vir. Que é o crer, né? É o Que é o crer. crer. Não interessa no que você acredita. Sim, Se você acredita Mas a em fé Buda, se você acredita em Deus, se você… qualquer religião que seja, você ter fé. Independente, se você for ateu também não acreditar em nada, tenha fé em você, então. Se apega vai a alguma atrás. coisa, nem que seja em você mesmo. Aliás, você sabe que a virada de chave do nosso podcast há 1 ano e meio atrás foi… Eu sou de Bragança, eu estudiara lá, e eu entrevistei o Douglas Gonçalves. O Douglas é um pastor psicólogo, e ele criou uma igreja chamada Jesuscope. Uhum. É uma igreja gigantesca. E ele não veio como pastor falar, ele veio como psicólogo e tal. E ele, nessa palavra dele, nesse corte que viralizou no mundo todo, traduzido, vários famosos compartilharam, que foi onde deu a virada de chave do NapaCast. Ele falou sobre o quanto nós precisamos fazer um ato de serviço ao outro desinteressado. Sim. Que quando a gente faz algo pelo outro, Uhum. com interesse, o fardo se torna mais pesado. Exatamente. Se torna mais difícil, e quando a gente faz isso, ele fala que é liberado no nosso organismo ocitocina, que é o hormônio do amor. Uhum. A mulher libera no momento de E parto. aí você dá um presentinho pra gente aqui, eu já liberou. É isso. Mas quando a gente faz esse ato de serviço desinteressado, Sim. é liberado. E é muito louco quando vocês falam isso, porque dá pra ver no olhar da Mai o orgulho quando ela conta da sua história. E da mesma forma, acho que talvez o quanto aprenda. E é muito legal quando você vê a Karen no aconchego de acalanto, sim, de estar junto. sim. É muito louco ver isso, porque o julgamento é diferente, né? É o pré-rotular, né? Sim. Eu julgo, eu acho que é assim, Sim. eu acho que é assado. Mas eu acho que isso é uma coisa natural do ser humano que tem que acabar. A gente tem que tentar não ter isso dentro da gente, né? A gente vem com isso, parece. Que você Isso faz olha… parte da evolução, né? Eu acho que é a De cada evolução mesmo. pessoa. A gente já foi assim um dia, acredito. Acho que todo mundo… Às vezes a gente é ainda. A gente sempre precisa melhorar alguma coisa, É bem sabe? isso. Às vezes a gente se pega fazendo uma fofoca de alguém, às vezes a gente se pega falando gente alguma erra, coisa. pô. A gente Óbvio, erra, depois a gente pensa e fala, Mas é o que você falou, não a gente precisava. erra. Óbvio. Reconhecer isso como Sim. um erro e saber que Sim. isso não é legal por inúmeros motivos Sim. é a tal da evolução do Sim. ser humano, né? Então a gente não quer que isso aconteça com a gente, então não vamos fazer com o amiguinho. Perfeito. É isso. Mas me conta, você conhece a Mai grávida, por quê e quando surge Bora, amiga, quer falar? essa Bom, paquera vou pra começar falar. o namoro? Vou falar Bora, então. bora. Em 2010, eu participei… A gente pode falar nome de programas Lógico, aqui? pode falar Tá. tudo. Eu participei, na verdade, da edição de 2010 dos Jovens Talentos do Raul Gil. E eu participei de 2011. 2011, foi aí que a gente se conheceu. Em 2011, eu já não tava na mesma leva que ela. Mas quando a gente faz o programa, eu fui até a final, enfim, eles chamavam a gente pra fazer alguns quadros, algumas coisas. Tanto que a minha última participação solo no Raul Gil foi num especial pro Jota Quest, que eles me chamaram. E aí, nesses bastidores da vida aí, conheci a Karen, eu tava grávida, não sabia. E aí foi nesse desenrolar aí que a gente se conheceu. Aí depois que eu tive a Yasmin, foi que… Quando a Yasmin fez 1 ano, é que a gente se reencontrou com um olhar de tipo assim, amiga, a gente cantando juntas, dá bom. Então vamos ganhar dinheiro com isso? Vamos aproveitar que a gente também tem… Somar. Na época a gente cantava muito pop. Mas vamos aproveitar que faz parte da nossa vida também o sertanejo, as nossas raízes. Da família. Que eu falei de Deus trabalhando nos detalhes, né? Eu acredito muito nisso, demais. Que a gente se uniu por um propósito. E aí a gente falou, amiga, não tem… Na época não tinha dupla feminina sertaneja, não tinha muita mulher no sertanejo. Tinha algumas. Acho não que tinha. até tinha, mas não em evidência, né? Sim, não tava tão no auge ainda. Sim, não Não. tava no auge, assim. Olha, Raul Gil, hein? Pois é. Puxa um pouquinho o seu microfone aqui, você tá ficando mais perto da cara. Você quer muito Ai, carinho. sim, pra cá? Ou vira de lado, sei que você quer ficar A louco. gente não se desgruda. Você desgruda, vira assim um pouquinho de lado. Assim, pra cá? Isso, Tá bom? Tá ótimo. Tá bom, Bruno? Tá bem? Joga pra cá, se quiser. ó. Aqui? Assim? Vira ele assim, ó. Aê, Descobri a tecnologia. Agora Tecnologia, tá descobri. Agora tá pronto. Elas vão se aproximando, né? Pra quem tá ouvindo, não tá entendendo nada, é que a Mai vai aproximando, vai abraçando a cara e tal. Ela A gente começou. fica ó. grudado. E aí o Raul Gil foi um momento de infância de vocês que foi legal, como prova, como ser julgado? Porque acho que pra criança ser julgado não é fácil também, né? Eu vou falar pela minha experiência, porque como a gente não participou dessa fase da nossa vida juntas, eu acho que cada uma tem uma perspectiva. Tem isso. Eu entrei no Raul Gil quando eu tinha 16 anos. Tá. E eu peguei uma edição que a gente
não tinha competitividade. Acho que todo mundo estava na mesma idade. A gente se divertiu muito. A gente aprendeu muita coisa na prática. Mas eu não conseguia olhar meus adversários no programa como adversários. Pelo contrário, quando na minha edição, quem participou foi Renato Viana. Não sei se você conhece. O vídeo dele que bombou do João de Barro, que ele fez Eu lembro de nomes. Galera, vão atrás e assistam, porque ele é muito talentoso. Ele é muito talentoso. A Brenda também, Brenda dos Santos, que também é uma cantora gospel, que é assim… Eu lembro de estar sentada na plateia, passando o som, e me emocionar com a galera e torcer muito. Foi uma edição que a gente foi muito unida, tanto que a final era todo mundo. Todo mundo foi pra final, porque… Era tão gostoso os batidores, como a gente se desenrolava, que foi muito bom. Foi uma época muito boa, aprendi muita coisa. Tenho amigos da época. A gente tem uma diferença de idade, né? Acho que de 5 anos. 4, acho. De 4 anos. Então, quando eu entrei em 2000… É porque ela participou de uma edição que mudou de rede, Foi quando o Raul Gil… Ele tava na Band, a gente começou lá. E aí ele foi pro SBT ela durou mais um pouco, né? Do que o natural, do que o normal. Aí quando eu fui na edição seguinte, já tava lá no SBT. E eu entrei com 21. Mas foi numa época da minha vida que foi muito bom pra mim. Porque eu toquei na rua até os meus 17 para 18 anos com o meu irmão. Um ano depois, meu irmão se formou e ele quis parar de cantar. E ele quis seguir a carreira dele, que ele se formou em ciência da computação, ele parou de cantar. Então eu fiquei só. Ele quis trabalhar de verdade. Ele quis Olha aí. Sacanagem. E aí ele meio… Não é que eu fiquei só. Realmente, eu fiquei só. Eu tava cantando com meu irmão desde sempre e fiquei só, me vi só. E aí foi quando eu entrei na faculdade. Eu cursei Direito. Em 2019, eu entrei na faculdade. E aí eu entrei no Mackenzie. E aí ele se formou e foi embora pro Sul. Porque ele conheceu uma mulher lá e se apaixonou e foi lá e ficou por lá mesmo. Inclusive, coisa de adolescente, amor avassalador. Ele separou dela, mas conheceu outra lá, teve filho e tá junto e tá aí. E meu irmão ficou sempre lá. Então, em 2000… Direito, cara? Cursei Direito. Lá no Mackenzie, me formei em 2023. Vou te falar um negócio. Imagina, uma pessoa… Eu vou exaltar minha amiga, que eu sou Gente, eu tô amando, eu vou pegar esses cortes. Uma pessoa que tá lá na rua, cantando, lutando pelo seu… E decide fazer uma faculdade para que, se não der certo em algum momento, ter um plano B, conseguir uma bolsa integral no Mackenzie de direito e não pegar uma ADP, porque se pegar uma ADP, você eu perdi a minha bolsa. Não, e ela acompanhou, porque quando a gente começou a dupla, vou contar essa parte, a gente tava no último ano da minha faculdade, tem TCC para entregar. E eu tinha um OB pra prestar, então… Você fez exame da ordem, tudo? Fiz o exame da ordem, só que eu vou te contar essa parte que eu fiz sem estudar, né? Porque eu não consegui estudar porque a gente já tá fazendo show. E eu passei na primeira fase da OAB, no último ano da faculdade que eu tava cursando, fiz TCC, fiz tudo sem estudar. E eu passei na primeira fase com o pé nas costas. Tipo, muito fácil, porque eu estudava tanto pra não perder minha bolsa, que ficou fácil pra mim a primeira fase. Eu passei de boa e falei, segunda fase tá como? Sim, boa. Não tinha tempo pra estudar, porque eu fui fazer a prova, não lembro se era, acho que era no domingo. E sábado a gente teve show. Então eu fui virada pra fazer a prova do segundo. Foi assim, sem dormir. Foi correria, porque meu pai, no começo da dupla, ele andava muito com a gente. E aí meu pai falava assim, filha, você não pode deixar marcar show na época da OB da Karen. Você não pode deixar. Mas aí, na época, marcaram show bem na semana, coitada. A bichinha foi na estrada estudando. Eu falei, cara, eu vou olhar umas horas antes, né? Pra ver aqui. O Vadimeco, né? Quem é que passa numa prova que… E aí eu não consegui passar na segunda fase. Eu não prestei mais uma vez, porque quando eu terminei, a gente foi pra morar em Fortaleza. 1 ano e meio fazendo show. A gente fazia 3 shows por dia, assim. Era muito show. Qual a estratégia de morar em Fortaleza? Eu tô… Tá vendo? Eu fico atropelando as coisas. A gente gravou uma música sem permissão. Porque no começo da carreira… Não, calma. Gente, não façam isso. Não foi assim, não, calma. Deixa eu falar. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar de falar. Porque, no começo da carreira, a gente não tinha muito conhecimento de como funcionava… o meio da música profissionalmente do lado autoral. Inclusive, digo pra você que é cantor, que tá assistindo a gente, aprenda com o que a gente vai falar agora aqui pra vocês, pra não… A gente deu certo, mas podia ter dado ruim. Podia ter levado um processinho. Podia ter levado um processo. Advogada na a história do baterista, amiga. Então, o baterista que tocava com a gente era amigo do compositor da música, mandou a música pra gente, a gente gravou. De um dos compositores.
Aí a gente pegou, vamos gravar. Gravamos a música, só que a música já tinha sido comprada pelo Aviões do Forró. Que hoje em dia é o Xande Avião e a Solange Almeida, que estão seguindo caminhos diferentes. Pianinho caladinho a música, era pianinho, cacá, caladinho, pianinho, cacá. A gente gravou Amor, né? Aí lançou. Gravou, fizemos Aí nessa, o Osair, que é um grande amigo nosso hoje, assim, da nossa vida, que a gente vai levar pra sempre. Eu não conhecia ele na época. Ele mandou uma mensagem: escuta, meninas, vocês gravaram essa música aí, mas essa música tá comprada, né? E vocês não podem. E é o que eu tô falando. Vamos tirar do ar aí. Como tinha mais de um compositor, a gente não sabia que precisava da autorização do outro também. E o outro nem autorizava, porque já tinha vendido para Aviões. E aí, quando vende a música, vou explicar pra vocês. Existem 2 tipos de venda. Existe a venda de liberação, que aí eu e a Karen, a gente pode comprar. E se você quiser gravar, você pode comprar a liberação também. E nós 2 trabalharmos a música. Mas aí, por exemplo, eu e a Karen, a gente acreditou muito na música. Não, a gente vai comprar a exclusividade. O que muda, né? Porque as pessoas pensam, compra logo exclusividade então, porque ninguém pode gravar. É o valor que muda. Liberação é mais barato, exclusividade às vezes costuma ser o dobro do Você valor. corre o risco, às vezes, por exemplo, de... comprar uma exclusiva que não vai virar. Mas aí você pode gostar muito na música e também você gravar. E aí um artista, às vezes, é um pouco maior ou que já tem mais visibilidade, querer pegar. Grava. E tá tudo bem. Por exemplo, a gente comprou a exclusividade da Vira Homem por 1 ano. Depois que esse 1 ano acabou, a Marília comprou e gravou também. Que é a Vira Homem, que também ficou uma versão linda da música Vira Homem. E aí é assim que funciona o mercado. A gente tem que apostar na música por um tempo, né? E se a gente quiser comprar de novo ou ver se a música vai andar ou não. Não compra errado. Pois é, a gente aprendeu muita coisa nesse Mas não tem dia. como saber, Edu, não tem como saber. dia. Não tem como saber se a música é boa ou não, porque a música realmente ela tem endereço certo. A música, às vezes, que a gente conhece muitos compositores que são amigos nossos. O Thierry compôs uma música pra gente que a gente gravou até com o Marcos Bellucci, compôs sozinho essa música, e é uma música que a gente é apaixonado. A Plágio, você já sabe, eu vi vindo pra cá. A plágio. Mas a gente Muito aprendeu boa muito boa, Muito né? boa música. É linda. Depois a gente Pode faz uma contar já, palhinha pra vocês. Vamos voltar no assunto, amiga, que a gente vai indo pra um lado. É porque você queria sobre saber como a fomos gente pra pra Fortaleza. Foi nesse momento. Aí o Osair virou e falou: vocês não podem e tudo mais, mas eu gostei de vocês. Gostei do trabalho de vocês, acho que vocês têm. Vou mostrar aqui pra galera da A3, que era a empresa que tomava conta dos Aviões. Vou falar com o Xande, vou falar com a Solange e vamos ver o que a gente faz. No mês que, tipo, 1 semana ou 2 semanas, eles iam fazer show em Natal e eles falaram: ó, se vocês quiserem gravar junto com a Solange a música, a Solange deixou, vocês trazem a equipe de vídeo. Compramos uma passagem pra Natal, fomos pra Natal e gravamos. E aí conhecemos a galera que trabalhava com eles lá. E aí conversamos com o Isaías, inclusive Isaías... Era o Isaías e o Carlinhos Aristides, né? Não, e também era o Cláudio Mello também. Cláudio Mello também, eles 3, né? Eram os 3. E aí os 3 falaram pra gente: meninas, o mercado no sertanejo lá em Fortaleza, ele tem muito espaço. Por que vocês não tentam ir pra lá? A gente dá algum suporte pra vocês, ajuda em algumas vendas de show. E vocês vão pra lá e tentam seguir, né? Porque realmente, pra quem conhece sobre música, sabe que o mercado no Nordeste é um mercado muito bom pro artista. Porque tem muita festa, tem muita música. Os compositores lá... Cara, a gente costuma falar que Fortaleza é um mundo separado do resto. Porque... a gente teve uma escola tão boa lá em Fortaleza. A gente passou 1 ano e meio lá, né? Um ano e 7 meses por aí. Trabalhando muito. Muito. Parecia que Mas vocês formaram banda lá ou levaram tudo aqui? Não, a gente levou todo mundo. Olha só, a gente tinha uma casa que a gente morava e tinha uma casa só com a banda. A gente levou a banda inteira pra Fortaleza. É por isso que a gente precisava fazer tanto show. Consegui Porque bancar. começou muita conta pra pagar, né? E lá em Fortaleza funciona assim, os shows são extensos. É difícil você ver um show. Normalmente os shows duram 1h45, né? Uhum. Até os contratos que a gente tem em cima costuma pedir 1h45 de show. Lá é 2 horas pra cima, 2, 3 horas de show facilmente. E quando você não tem um trabalho autoral, é muito difícil você ter um público que te acompanha fielmente, porque quando você tem a sua música própria é melhor pra isso, é mais propício. Então o cachê não era legal. Inclusive, contratantes, valorizem os artistas, né? Por favor. Mas tocava em tudo. Cara, a gente tocava tudo. A gente tocava, acho que o mais que a gente fazia na época era festa de prefeitura. Por quê? Porque no Nordeste caiu uma manga do pé, é festa da manga. É muito gostoso lá, é muito bom, a galera. O interior do Nordeste é muito bom, assim. A gente faz muitos shows pelos interiores do Brasil. E às vezes a gente pensa o interior como uma cidade pacata, uma cidade mais tranquila.
Pode até ser, normalmente, mas quando tem festa, cara, vai todo mundo e é muita festa. Lá no Nordeste tem muita festa. Nossa, então a gente teve uma escola maravilhosa. E, tipo, eu falo até sobre interação com o público. Quanta gente mudou quando a gente foi pra lá. Porque normalmente, quando a gente cantava aqui uma música, na hora do solo, a gente se olhava pra banda, o silêncio do solo, deixa o solo aparecer, volta a cantar. Isso a gente fez lá e o pessoal que andava com a gente do avião falou: cara, como é que vocês interagem com o público? Dão um alô. Acho que é alô? Vão dar alô pro cara que tá ali do sapato, inventa alguém que não tá ali. Começou. Tem a política do alô, que hoje em dia já tá se estendeu pra cá, mas a gente não entendia muito bem como funcionava. A gente aprendeu muito a lidar com o público, porque aqui em São Paulo a gente fazia muita casa noturna. Né? A gente fazia muita balada, na época era o boom das baladas sertanejas, então a gente fazia muito. E o público de balada, querendo ou não, ele é mais frio, ele é mais julgador. Na época, inclusive, quando a gente começou a dupla, os contratantes não deixavam a gente usar vestido, porque disse que a mulherada olhava. Olha só, já outro gancho de assunto. A gente isso, de preconceito na época, porque a gente não podia usar um short. E assim, a gente não usava um short curto. Mulher, short normal. é difícil ser mulher, é muito difícil. Era vestido normal. E a gente não podia, porque… Olha que engraçado, nos camarotes das casas noturnas que a gente cantava, as próprias mulheres reclamavam com os contratantes, donos das casas noturnas, porque não queriam que a gente estivesse ali cantando de short ou de saia, e pediu, por gentileza, pra gente usar sempre calça, senão elas não voltariam lá com os maridos delas, então… Mas isso acabou, viu? Não tem mais. A gente evoluiu. 10 anos atrás a gente tá falando, a mulherada evoluiu, a gente evoluiu muito também. Hoje a gente admira tanto que a gente quer que use mesmo a roupa que a gente quer usar. Que a gente quer ir atrás da loja pra usar igual. Mas a leitura é outra. Mas no Nordeste já era diferente. A galera já olhava pra gente dessa forma. Então a gente aprendeu a se impor do palco, a gente ficou mais livre. A interagir com o público, a interagir com a mulherada. Tanto que o nosso público no Nordeste, ele é mais a mulherada. É mais a mulherada. Então… Faz parte da interação, né? Sim, pois é. E não, isso que eu falo. A gente amadureceu tanto como artista nesse 1 ano e meio, pelo Nordeste ser um negócio tão diferente do que costuma acontecer no Sul, no Sudeste. A gente aprendeu tanto que a gente levou isso pro Brasil inteiro. E nosso show as pessoas costumam falar que ele é diferenciado, porque a gente tem essa escola do Nordeste. Graças a Deus, a gente teve essa oportunidade de ter essa escola lá. E foi, cara, a gente amadureceu anos e anos em 1 ano e meio. Foi muito bom. O legal do visto, cara, é que assim, talvez, voltando naquele assunto do pré-rotular, do pré-julgar, talvez quando olha vocês outros, falam assim, elas só querem entrar, subir, cantar e ir embora, né? Exatamente, cara. Tipo assim, tá no pedestal ali, tá, assim, né? Eu lembro que Nossa, Intocáveis. Eu lembro lá só cantar e embora. Eu lembro que o Isaías, que hoje é um grande amigo nosso, que ele é um dos empresários do Xande e tudo mais, quem é do Nordeste conhece ele, que ele é um cara que ajudou muito a gente adora do fundo do coração. Ele falava assim pra gente, vocês não vão aguentar pegar a estrada, fazer show, ir pros interior, não sei o que. Eu falei, meu filho, você não sabe da missa metade. Cara, a gente já passou tanto perrengue. Mas assim, história boa pra contar. Mas na hora que você tá passando, a gente olha, dá risada. Caramba! Mas faz parte. A gente tem que passar. Ama. É aquilo que… Voltando ao assunto que a gente falou. Não existe o propósito sem o deserto. Não tem como. E a gente não via como um deserto também. Era legal. Eu acho que na pandemia, a gente aprendeu a dar valor pra isso. Porque o artista, ele precisa do público. Não é o dinheiro. Não, o caso não é. Óbvio que o dinheiro é consequência. Mas você ter o contato com o seu público, ter o carinho da galera ver o seu trabalho. Mas é isso, Mai. E gostar. Mas as pessoas não pensam dessa forma, né? Isso que a gente fala, cada um tem uma mentalidade sobre isso. Eu sei que as pessoas têm seus dias ruins. Mas a gente, como experiência de ser humano com o público que a gente teve todos esses anos, é muito difícil eu sair de casa e pensar num problema que eu tenho e falar assim, se eu não tratar bem uma pessoa é porque eu tô com meus problemas. Não. Eu só tô indo trabalhar porque existe um público que admira o meu trabalho, que quer me ver ali. Por que eu vou tratar essa pessoa mal? Ela não tem nada a ver com o meu problema. Eu vou dar um exemplo pra você. Teve uma época da minha vida que eu entrei em depressão profunda. Eu entrei em uma depressão profunda, a gente tava se preparando pro nosso DVD. A gente tava morando em Goiânia, que aí já esse negócio de depressão profunda não é uma coisa que ela tá aumentando. O diagnóstico foi depressão profunda. Foi. E eu nunca tinha passado por isso. Talvez eu tenha tido uma depressão na gravidez, mas eu não pude me tratar por causa que eu tava grávida. E os remédios pra depressão, eles são bem fortes, né?
E foi uma época que eu não tava conseguindo vir pra São Paulo, porque a gente teve que ficar intensamente A gente não trabalhando. sabe também disso. A gente morou em Goiânia há 4 anos. Jesus amado, é cigana, nômade, como é que chama? É isso, Não, a é gente assim. vai onde o público tá, Edu, Depois, a gente se juntou em São Paulo. Muito bom. A gente se juntou em São Paulo, foi exatamente isso que a gente fez. A gente se juntou em São Paulo, ficou 1 ano. Aí depois foi pra Fortaleza, ficou 1 ano e meio. Aí depois teve uma história que a gente vai contar essa história também. Aí a gente foi morar em Goiânia e ficamos lá 4 anos. Voltamos pra São Paulo, a gente mora aqui agora. Voltamos pra São Paulo porque foi no meio da pandemia. A gente teve que voltar pra casa, porque tava sem trabalhar. Mas hoje a gente mora aqui e hoje é melhor pra gente morar aqui. Mas o que ela tá falando é a época que a gente morou em Goiânia. A gente morava juntas, Sim. nessa época, morava na mesma casa. E aí, nessa época que eu tava em depressão, quando eu me toquei que eu estava em depressão, eu já tava no fundo do poço. E eu dei graças a Deus que eu me toquei. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas não veem como a gente tá. Eu não percebi. Porque é uma doença. Você não percebeu? A Não gente percebi. morava junto e ela não percebeu. E aí me deu um estralo assim, e eu falei, não tô bem. Eu preciso ir no médico. Eu liguei pro meu pai. Meu pai falou assim, filha, isso é coisa da sua cabeça. Isso não existe. Então, já que você acha que você tá e que você precisa de ajuda, pra eu te provar que você não tá, eu vou marcar um médico muito bom pra você ir, um psiquiatra muito bom pra você ir, pra gente ter certeza que você não tem nada. Beleza. Quando eu fui lá, eu voltei com um laudo de depressão profunda. Quando eu mostrei pra Karen, a Karen começou a chorar. É assustador, né? Você Pediu saber que a pessoa que mora por não ter contigo… visto a situação que eu tava. E realmente, quando eu me olhei no espelho, eu tava muito magra. Eu não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Só conseguia focar no trabalho, trabalhar. E de resto, não tinha mais nada. Mas voltando, por que eu tô falando isso? Em quesito público. Teve especificamente um show, que foi quando eu comecei o tratamento. Quem sabe disso, quem já passou por isso, sabe que os remédios, ele é um tratamento de alguns meses. Sim. E o começo, ele é meio pesado, porque como o remédio é meio forte, ele te dá algumas coisas pra chegar no resultado que tem que dar. Então, eu tive muito enjoo e ainda não tinha… o remédio até fazer efeito, ele demora um tempo. A gente tava já na cidade pra fazer o show. Meu pai veio de São Paulo pra Goiânia pra dar esse suporte. Ele tomou um susto, pegou o primeiro avião. Falou, não, filha, eu vou ficar com você aí 1 mês, se precisar. E aí a gente volta pra São Paulo, porque foi o médico que falou. Eu estou te dando um atestado pra você ficar 1 mês afastada dos palcos. Isso aqui é um atestado pesado. Só que como a gente já tinha contratos de show, não é bem assim. A gente não tem que conseguiu cumprir. cancelar show nenhum e… Então, meu pai veio pra dar esse suporte, pra ficar comigo. E teve especificamente um dia que faltava, tipo, meia hora pra gente sair do hotel pra ir pra um show. E eu não conseguia me arrumar. Eu não conseguia… eu falava só pro meu pai assim, pai, eu não vou, eu não quero, eu não consigo, eu não quero, eu não consigo. Chorava muito. E aí, meu pai chamou a Karen ajoelhou no pé da cama assim e falou, amiga, vamos. Vamos, porque eu te conheço e eu sei que quando você estiver lá em cima, no palco, a galera vai passar a energia que você precisa. E você sabe que é ali que é o seu alicerce. E aí, com a ajuda dela, ela me ajudou, me maquiar e tudo mais. A gente pegou, foi… Quando eu subi no palco, a gente se veste de uma persona. Porque a Mai, que vocês estão vendo aqui, ela é uma pessoa jurídica. A Karen também. A gente tá falando das intimidades, mas querendo ou não, a gente tem que ter esse cuidado com o nosso público, com o que a gente fala. Enfim, tem que separar. E quando eu entrei no personagem da Mai, aquilo me deu força. Eu saía no meio do show pra ir no banheiro, porque eu tava passando mal, enfim… Mas aquilo me deu força, e eu entendi que é aquilo que me dá energia, essa troca de energia. Então, o público, pra mim e pra Karen, tem gente que não gosta, mas é de cada um. Pra mim e pra Karen, ele é necessário. Esse contato a gente tenta ter com os nossos fãs diariamente, porque eles são a razão. É o que a gente falou, tudo. tipo, a gente não julga quem leva os problemas pra fora, leva os problemas pro trabalho, a gente não julga. Cada um realmente tem um histórico, tem uma vivência que leva àquilo. Mas a gente, por ter passado por tudo que a gente passou desde a nossa infância, tudo é muito difícil. Então, todo o trabalho que a gente tem, a gente valoriza muito. Tipo, eu vim pra um podcast hoje contigo, é uma vitória, é uma bênção poder estar aqui conversando com você. Contar a nossa história. Uma pessoa que a gente admira, que a gente assiste, que, caramba, tem uma história maravilhosa também. Então, pra gente estar aqui, valoriza. Não importa o que eu esteja passando na minha casa, na minha família, o problema. Lógico que importa na minha vida, eu tenho que cuidar disso. Mas quando a gente sai, é o que ela falou, se veste de Mai Karen, a gente não consegue pensar na possibilidade de… pensar no outro, né, cara? de não passar tudo que você tem de melhor pro fã. Caramba, o fã hoje, ele move a gente de verdade. Não é clichê falar, vocês são o combustível que a gente precisa pra continuar correndo atrás dos nossos sonhos. Porque você lançar uma música e você receber o carinho verdadeiro, pessoas que…
fazem loucuras que tatuam o nosso nome. A gente fala, caramba, olha como Que a gente… amor. Onde a gente chega nessas pessoas? A gente atinge… E se pensar por isso, né, cara? Até desculpa te interromper, mas dificilmente o fã, a pessoa que vai assistir o show de vocês, não vai assistir porque tá com problema. Ou vai assistir porque seja a solução do problema. Exatamente. Mas ele não vai lá para buscar problema. Aí imagina eu levar um problema pra pessoa que ou fazer já tem um problema dentro da casa lógico, dela. Né? Quando vocês estão na estrada com 2, 3 shows, igual você falou lá, 2, 3 shows no final, sei lá. Cara, deve ter um peso de cansaço com físico certeza. E tal, mas… Eu entendo. Só percebe quando chega em casa. Eu entendo que a gente que trabalha com entretenimento, não vou falar só do cantor, vou falar de vocês também, que são apresentadores, enfim, tudo mais. A gente tem o dom. E o dom que Deus deu pra gente é pra gente levar a felicidade, levar o entretenimento, levar um momento de felicidade pras pessoas. Porque a vida é feita de momentos, não é só momentos de tristeza que a gente tem. São nuances. A gente nunca… Às vezes as pessoas botam na cabeça assim… eu quero ter a felicidade plena. Ninguém é feliz plenamente. Todo mundo tem os seus momentos. Pra gente ter a tristeza… Precisa ter. A tristeza, os percalços, eles estão no nosso caminho pra gente poder dar valor aos momentos felizes. E às vezes, eu até postei hoje no meu Instagram que, tipo assim… Saiba dar valor pros momentos felizes que você tem. Tipo, a gente tá aqui trocando uma ideia, isso é bom. Talvez tenha acontecido alguma coisa ruim, alguma coisa… Mas a gente tem que aprender a dar valor pras pequenas coisas. Imagina a gente trazer problema pra cá. Ou comemorar as pequenas vitórias. Exatamente. 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 Então, a gente valoriza muito esse lance de lidar com o público, sabe? A gente aprendeu isso de uma maneira muito boa. Por isso da interação que vocês aprenderam a fortalecer. Por isso da interação. Do alô. A gente aprendeu a ter um contato com o público muito próximo. Mesmo a gente estando distante, em cima do palco, e eles lá embaixo assistindo, a gente aprendeu a ter uma conexão com as pessoas lá no Nordeste. Que foi uma coisa que a gente entendeu esse amor de fã lá. Porque a galera lá… Nosso fã-clube, a gente tem uma fã nossa, Jéssica Nobre, um beijo. Beijo, nossa presidente do fã-clube. Inclusive, ela acompanhava a gente desde o Raul Gil. E aí, quando ela viu que a gente montou a dupla, ela começou… E aí, ela era lá de Fortaleza, por coincidência. Na verdade, Banabuiú. E aí, ela ia pra Fortaleza pra ver shows. E aí, mobilizou a galera. A galera que ia nos shows e começava a gostar da gente. A gente criou um fã-clube muito legal lá, muito gostoso. E a gente aprendeu esse amor de fã. E outra coisa, eu sou muito fã… Eu vou falar do Justin Bieber. Quem conhece a gente sabe, porque eu sempre falo. E assim, o amor e a admiração que eu tenho por ele… Eu tento tratar os meus fãs da maneira que eu gostaria de ser tratada por alguém que eu admiro o trabalho, que eu gosto muito. Então, a gente tem esse cuidado muito grande. Eles sabem disso. A gente tem fã, a Nath também. A Nath é uma fã nossa que mora em Minas. Ela vem pra São Paulo, vai pra Goiânia, vai pra cidade. Muito só pra ver o show da gente. E assim, é um amor que a gente adora. Quando ela tá com a gente fala, Nath, pode deixar que a gente vai providenciar um ingresso pra você ir, pra assistir. A gente tem, assim, fãs muito fiéis que a gente ama demais. Legal que, assim, a quebra de olhar vocês falando assim hoje, que vocês são bem da resenha, né? A gente percebeu, né? A gente gosta da zoeira, a gente gosta do falar. Né? Zero! Eu vou ser bem sincera. A gente faz carão, né? A gente chega aqui na pose aqui. Eu vou ser bem sincera. A cara é de menina, mas o jeito é de maloqueira. A gente fala palavrão pra caramba. Eu não falo muito, não. Eu falo muito. Nossa, eu tenho que, inclusive, parar, porque eu tenho minha filha pra dar exemplo, né? Que aí a minha filha, às vezes, fala um palavrão só pra ela. Fala, menina. Menina, não é pra você falar palavrão, mãe. Mas você fala, não interessa, eu sou adulta. Não. Agora não é. E eu não falei? Não, eu costumo dizer… eu dando exemplo errado. Mas eu costumo dizer que quando uma pessoa fala um palavrão, ela tá expressando uma verdade muito grande. Você manda uma pessoa pra… você vai mandar mesmo. Ou se acontece uma coisa boa, você fala… muita intensidade naquele palavrão. Gostoso, você fala com verdade. Ou é pra falar coisa ruim, pra aliviar, ou pra falar coisa boa. Pra comemorar, então é sempre assim. Entendeu? Que delícia! É verdade. Quando uma pessoa te solta um palavrão pro bem ou pro mal, é que é do fundo. É intensidade. É intensidade. E por que vocês escolheram sertanejo? Porque porque lá em Fortaleza não mudou pro forró? Então, a gente… Na verdade, a gente fez um sertanejo meio pisadinha lá. Aquele meio… que não é… A gente não copiava ninguém. A gente tinha realmente o nosso estilo. Até isso é bom falar. A gente tinha um estilo que era da Maikari. Personalidade de vocês. Personalidade da gente. Que a gente transforma a música que é sertaneja num estilo nosso. Nem é forró, nem é sertanejo. É um estilo da gente, assim. Na verdade, a gente… Quando a gente… Hoje, assim? A gente mistura. No autoral, a gente não costuma misturar muito, porque a gente precisa ter uma identidade ali. Que a gente também tem no show isso.
Mas o nosso show é muito diverso, Edu, muito mesmo, assim. É difícil a pessoa ir e não curtir pelo menos um momento do show, porque a gente… Além das autorais, o que vocês cantam? A gente canta funk, mas tudo no nosso modo. Pegada. Na nossa pegada. A gente canta de funk, tudo. A gente canta forró. Internacional, no show também. A gente tem um momentinho lá internacional. A gente tem um momento barzinho que a gente senta, é carrom, não é mais bateria. A galera ama, que a gente coloca ali um whiskinho, que eu tô bebendo, né? Mas aí a mãe vai lá, bebe um whiskinho, bebe minha aguinha. Aí a gente fica lá sentadinha, dá cachaça na goela dos fãs. Precisa, né? Mas a gente tem esses momentos do nosso show que a gente canta de tudo mesmo, é o que eu falo. A gente gosta de agradar gregos e troianos. Não que a gente vai cantar um rock and roll. Não é o Toca Raul, né? Não que a gente vai sair muito da nossa praia e fazer uma salada. Não é isso. Mas a gente canta o que a galera gosta de ouvir. Às vezes um funk tá famoso, mas a gente não faz o funk no funk do jeito que ele exatamente é. A gente canta o funk. Mas é na nossa pegada. E como eu falei… Você deve ficar louco, né? Adora. Eles amam. Fica um pouco doido, porque quando vai tocar com outra banda, não é o mesmo arranjo aí. Mas na boa. Rola ensaio, um roteiro? Com certeza. Ou às vezes no show também rola alguma coisa de Photoshoot? Rola os dois. Faustão, não, né? a gente tem um repertório que a gente monta, mas a gente tem que entender o que o público tá gostando ou não. Por exemplo, às vezes a gente vai pro interior que a galera não gosta de funk, por exemplo. E a gente tem um bloco de modão mais extenso que a gente deixa na manga. A gente vai na comunicação e fala, amiga, acho que aqui não vai rolar… Não é engessado. Não. Amiga, acho que aqui não vai rolar fazer tal música, porque a gente tem que ir sentindo o público. É uma coisa que a gente… ideia do nada, rola? Rola muito. Acompanha, lógico. Rola muito. Tá com a gente há bastante tempo, então já sabe mais ou menos o estilo. E aí você fala, não acredito que ela vai fazer isso. Não, mas a gente entra na onda. A gente é doida. É difícil uma pensar numa coisa que eu falo, não, é muito difícil. Costuma ser uma ideia sempre genial e a gente embarca e teve a mesma ideia na mesma hora. E o que a gente traz pro nosso show, Edu, nós somos paulistas, né? Da gema aqui, né? Porra, fala tudo assim. Somos bem paulistas. E aí, isso traz pra gente uma… Como é que é? Nós somos muito ecléticas, a gente escuta muito de tudo. Então a gente traz isso pro nosso show também, porque eu acho que a gente tem que passar a nossa verdade pro público, né? Quando a pessoa… É muito mais fácil o público comprar a nossa verdade. É o que a gente fala, a gente não vai falar pra você que nós… somos sertanejas raízes, assim, de escutar aquelas coisas bem antigas que costuma rolar muito no interior, aquelas rodonas de viola. A gente não veio dessa vivência. O nosso sertanejo que a gente viveu muito foi Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho, Chororó, a gente sabe todas. Mas esse é o sertanejo que a gente foi criado ouvindo. Mais moderno. Mais moderno. Então a gente não vai levar uma coisa pro público que não tem a ver com a gente. Porque tem muito sertanejo que leva um negócio bem raiz, porque veio da raiz do sertanejão lá. E a gente gosta de levar isso. É Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. É a nossa vivência no sertanejo mesmo. A gente faz músicas mais clássicas a gente faz também. Modão. Mas… o que é a nossa verdade. Músicas que a gente escutava, por exemplo, com a avó, quando era criança. Boate Azul, Telefone Mudo. Essas coisas a gente ouvia mesmo. E a gente canta. Assim, amiga. Vai. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Você sabe que eu adoro isso, né? Do interior, né? Aí eu gosto, né? Isso, né? Gostosinho. A gente também, eu amo sertanejo de um jeito que, tipo assim, a gente ama muito. É inexplicável. E o sertanejo, ele deu um pulo, ele deu uma evoluída. Esses dias atrás, a gente participou do Faustão, que ainda vai no ar, né? Acho que vai dia 27. Sim. Eu fiquei sabendo. Vai no ar. E aí… ai, caramba, eu falei. Mas será que não era pra falar? Eu acho que já falou, então falamos, né? Vai no ar. Vamos colocar a falada. Novidades pra vocês. Dia 27, Maricara no Faustão. É isso aí. E aí, teve uma conversa que a gente teve com o João, né? Que ele falou, tipo… Mas o sertanejo de vocês, quais são as referências que você tem? Vocês acham que é
muito diferente do que era, é a evolução da música. Qualquer música, se você pega… Né? E outra coisa, se você pega, por exemplo, um funk. Antes o funk era de uma maneira totalmente diferente. O sertanejo era de uma maneira totalmente diferente. O eletrônico, a gente vai evoluindo. Eu acho que a gente não pode ficar engessado. A palavra que você falou, eu acho que é muito boa. Porque, querendo ou não, nós somos cantores sertanejos. A gente tem esse nicho definido. Mas nós somos intérpretes. Independente do gênero. E se tudo no mundo evolui, por que não a música não evoluir? Por que não o ritmo sertanejo virar um ritmo que se molda? O Luan Santana chegou para trazer um sertanejo mais pop. E ele foi uma explosão aqui no Brasil. Continua sendo uma explosão. Foi o meteoro da paixão. Foi um meteoro, de verdade. Foi realmente, né? E ele foi a prova de que evoluir um ritmo é muito bom. Muito bom. E não deixar para trás o que já existiu, né? O que já foi sucesso. E se a pessoa não… Em qualquer meio. É bom para as pessoas que estão escutando a gente e vendo a gente aqui perceber isso. Qualquer lugar. Se uma plataforma como, sei lá, uma rede de televisão, ela não se adaptar ao streaming, ela vai pro buraco. Obsoleta, né? A máquina de fotografia, ela não evolui para um digital, ela vai perder o espaço eu tinha dela. milhões de CDs em casa, né? E cadê? A gente não vê um lançamento do cantor e vai atrás de comprar um CD dele. Sim. E a gente, às vezes, nem percebe essa evolução. De ouro, né? Hoje não. Hoje é tudo. Hoje ainda é, mas agora X é milhões views, né? de views, Hoje a gente tem que abrir uma plataforma digital e plataforma de música e lá ver o cantor que a gente quer que vai lançar uma música. Antes a gente ia sair nas lojas para comprar um CD. Então as coisas estão evoluindo, continuam evoluindo. Eu acho muito estranho quando algum artista que já fez sucesso, seja no sertanejo ou em outros gêneros musicais, critica a nova leva de artistas. É esquisito, porque né? a gente tem que deixar a evolução ocorrer. É muito louco isso. Porque, muito. Quem que falou disso aqui? O Mateuzinho, né? O Mateuzinho falou que, eu vim aqui, aí eu andava com o meu pendrive, e eu não queria perder a oportunidade, mas eu não sabia se eu podia cantar sertanejo, podia cantar não sei o quê. Uhum. E aí eu dava o pendrive, né? Hoje não mais. Hoje é só no Bluetooth. Só no Bluetooth, né? Mas falando nisso, como paulistas da Gema, onde vocês tinham um sonho de cantar, tipo de bar ou coisa aqui em São Paulo, falaram, agora a gente realizou, a gente subiu no palco. A primeira casa noturna que a gente tocou, na época, era a Woods. Acho que foi um dos primeiros shows da nossa carreira. A gente virou residente dessa casa. E ela era quando a gente montou a dupla, a gente ficou assim, alguns meses em confinamento pra selecionar repertório, pra ensaiar. Né? Pra ensaiar nós duas como dupla, porque a Karen cantava desde os 8 anos sozinha. Sozinha não, cantava com o irmão, mas cantava sozinha, teve a carreira dela solo. Eu canto desde os meus 6 anos de idade também, sempre fui solo. E a gente tava nessa transição de dupla, de entender como ia funcionar. É importante falar, cantar juntas não é só cada uma fazer seu show. Porque se a gente não consegue ter uma interação, de conexão mesmo, CD, de olhar, né? de tudo… Com certeza, com certeza. CD, exatamente. Quando a primeira vez que a gente subiu no palco, parecia que cada uma fazia um show. Foi até uma análise que uma pessoa que entende muito do assunto veio falar pra gente. Cara, parece que cada uma tá fazendo uma apresentação. Você é um monstro, mas parece que vocês… Cada uma tá fazendo sua apresentação. Então a gente buscou isso. Buscou essa unidade de estar ali como dupla. E isso foi uma evolução que a gente buscou no confinamento para a gente poder levar isso pro público. E a gente fez uma audição, foi teste para ver se a gente conseguia virar a residente. Há 10 anos atrás, era muito difícil ter abertura nas casas de show. Eles faziam audições, olha que louco. Eles faziam audições com você tocando 4, 5 músicas com a sua banda. E eu lembro de ter outros artistas para você entrar pro cast da casa. No dia. E esse era o nosso sonho. Nosso sonho era tocar na Woods. Agora, hoje em dia, eu vou falar um sonho que eu tenho. Eu não sei se dá carinho, mas provavelmente é. Porque a gente tem muita sintonia no trabalho. Maravilha. Eu queria muito cantar no Espaço Unimed. Eu também. Pô, que é o Espaço das Américas ali. Eu já fui em bastante shows lá ultimamente, eu tenho ido bastante. Fui no show do João, fui levar minha filha. Eu fui no show da Demi Lovato. Qual foi o show que a gente foi? No Roberto Carlos. Foi do Roberto Carlos. Espaço das Américas é um absurdo, né? Lindo, é maravilhoso demais. É um palco surreal, assim. A gente toca bastante também no Villa Country, que também era um sonho na época. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem abertura lá com o Tobal, com a galera. E ele sempre que a gente tem algum show lá, a gente fala, ô Tobal, chama nós pra ir, pra gente assistir. É um sonho fazer um show desse tamanho. Mas eu também tenho um show muito…
profundo, assim, esse é nível hard, assim. Eu acho que já sei onde é, que agora bateu. Não é onde. Na verdade, é o evento. Como se fosse a gente tivesse sucessos e um DVD em um estádio. Cara, isso é meu sonho, assim. Quando a gente alcançar, eu vou ajoelhar e falar, como Eu acho que o estádio, eu até sei qual que você imagina. Qual que é? Barretos. Festa do Peão de Barretos. Não imagina. A gente também tem show de fazer. A gente também tem esse sonho de fazer show em Barretos. A gente já participou de alguns shows lá. Imagina show da Maicara lá e o público em Barretos para assistir o show da gente. É um em sonho. Bragança, que Bragança tá acho que também. A quarta festa do peão do estado é Barretos, Americano, Jaguariúna e Bragança. Nossa, olha aí. Bora falar com esses prefeitos aí, fazer isso acontecer. Não, mas eu tenho esse sonho assim. Não é mesmo? Sabe, sonho Vem grande. aí a gente, pelo amor de você que tá assistindo. Bragança, tamo aí. Eu tenho esse sonho grande, assim, gigantesco. Mas sonho é grande, sonho é pequeno, né? Dá o mesmo trabalho? Dá o mesmo trabalho, é um sonho. Só a gente ir atrás, porque eu acho que só a gente sonhando que se concretiza. A gente sabe disso porque a gente viveu isso muito na prática. A gente viveu muito na prática, a gente já sonhou muito com as coisas e uma hora chega. Realizou, né? Realizou muita coisa. Uma hora chega, se você trabalhar pra isso, chega. Com artistas que a gente via de longe e quando a gente olha, tá cantando do nosso lado uma música que a gente vai lançar. Israel Novaes, João Neto Frederico. Ele realmente ouviu, Nayara Azevedo. A gente gravou com o Matheus Fernandes também. Matheus Fernandes. E olha, vem aí. Eu vou falar mais ou menos. Não vou falar quem. Eu solto, eu não falo. Não, solta não. Vem aí. A gente tem todo um planejamento de marketing e ela solta nomes. Não é pra soltar nomes, mas a gente tá vindo com uma moda, com uma participação. Ô, Mai, me conta quem que é. Não conta mais. Por favor, Mai. Mai, segura essa linha. Vamos fazer o seguinte, a hora que a gente desligar os microfones, desligar a câmera, Bruno, não desliga o microfone, tá? Lá fora do estúdio, eu te mostro até a música, meu filho, porque ficou top. Vou te falar que é uma das melhores músicas da carreira da Maicara. A gente tem 10 anos de carreira, hein? Ai, meu Deus do céu, para que eu tô ansiosa. Eu sou ruim de nome inteiro. Mas como chama o clipe do carro que tá agora que vocês estão divulgando? Quase que eu bato o meu carro. Pensei que você ia perguntar meu nome inteiro. Meu carro. O clipe ficou muito bom. O Bluetooth ligado no rádio e você me mandar um áudio desses que você passou lá em casa, juntou toda a sua tralha, despediu da minha mãe e foi embora. Tem mais coisa nessa história. Certeza que hoje eu vou te encontrar no principal bar da cidade, gastando beijo na maldade. Você pode até conseguir me abalar, mas minha cara não muda 1%, nem que eu chore pra dentro. Você não vai me ver sofrendo. Muito bom. Lançamos agora há pouco. Você gostou do clipe? Ficou animal o clipe. A gente amou gravar esse clipe. A gente tem muitas referências, né, Edu? Que nem a gente tava falando pra você. E aí, quando a gente levou a gente sempre teve esse sonho de gravar clipes desse jeito. Porque a Karen fez Macunaíma, a gente tava falando off. Eu fiz Wolf Maia. Então, tipo assim… Macunaíma. A gente tem essa pegada mais… Visão de câmera, de cinema, de como a gente quer. De querer interpretar, de querer fazer as coisas. Mas até a pegada do DVD de vocês tem uma pegada que não sei se é a aproximação do artista ou não. Que dá uma pegada meio de… Não, a gente aproveita. Frio, né? A gente aproveita que a gente estudou e bota em prática, né, amiga? É isso. Eu não sei qual deles que uma brincou… Não, apresenta você, não chama você. A gente tem… Bom, chama. Essa interação É do Israel Novaes, acho que é. A música do Israel Novaes, que a gente fala… Não, chama você. Então bora chamar junto, então. Israel Novaes. A gente tem essa interação natural, porque como a gente, é o que a Mai falou, a gente estudou. A gente costuma ter essa naturalidade com as câmeras, com as pessoas que estão assistindo a gente. E a gente leva isso pro trabalho mesmo. Muito legal. E tem uma outra que eu escutei, eu gostei demais. Como é que chama, Lu? Que não combina? Porque teu beijo já não combina, essa tua boca já não combina, o teu abraço já não combina, já não combina. A galera gosta, sabe o que a galera gosta? Música é muito a gente boa. é um reggaeton. A gente gravou com a galera, a gente gravou sozinha, muito ela, mas em parceria com o Fit Dance. Então a gente fez uma dança. Eu não vi essa dança. A gente dançou essa música. Vou te mostrar então. A gente fez uma dança pesada. Né? E a gente foi alguns dias pra Salvador pra fazer a gravação. O Fit Dance era lá em Salvador. E aí, ficou… Minha filha, a Karen tem facilidade. Mas a batida dessa música foi muito boa. É um reggaeton gostoso, ela pede uma dança, né? Eu não tenho essa facilidade, não. Mas tem disposição.
Não, tenho vontade de aprender, entendeu? Ficou bom demais. Mas aí fiquei 3 dias lá no intensivão com o Fábio do Fit Dance, que é o boss de lá. Ele vai um passinho pra lá, um passinho pra cá. Mas foi muito boa a experiência, Agora, a gente você pedir amou. pra levantar e fazer a dancinha, ver se eu lembro. Lembro Não lembro, não tem como. A gente fez uma recentemente também com o Matheus Fernandes, que a gente falou que gravou com ele. Que é Não Me Liga. E a gente cantou com o Fit Dance também. Né? No fundo, eu vou tem, pra... viu? Não Me Liga. Não Me Liga. É muito boa também. Muito bom. E eu acho legal que, assim, vocês passeiam por várias... Eu não vou falar estilo, mas dá uma sonoridade diferente. Nosso sertanejo tem várias vertentes, é né? muito bom isso. Eu gosto que você gosta e percebeu que a gente não fica engessada num negócio só. E a gente ama ter essa versatilidade na carreira da gente. A Plágio eu achei fantástica. Nossa, a Plágio acho A melhor. Plágio, ela por foi, enquanto, é a que a ela gente foi mais um ama. sonho. Ela foi um sonho realizado porque, primeiro, Marcos e Bellucci é uma dupla que a gente tem que respeitar. Porque além de ser um baita de um imitador, né? É uma figura, né? Ele é uma figura. Eles são muito, muito, gente. Além de serem pessoas extremamente humildes, talentosas, são referências pra mim, pra Karen, desde o começo da nossa carreira. Muito, absurdamente. O Bellucci, não tem o que falar dele. Ele tem um alcance vocal, tanto que a Plágio ele faz no nosso tom. Nosso tom. E assim, um absurdo. E o Marcos, pra mim, brincando. ele é referência de segunda voz. Ele é referência de segunda voz. Ele é monstro no que ele faz. E assim, sempre foi um sonho pra gente fazer parceria com eles. E quando chegou a Plágio, como ela é uma música mais romântica… Musicão, né? Thierry arregaçando a caneta. É do Thierry. É do Thierry. Baita Essa música. que é do Thierry. Baita música. E foi um sonho tão grande poder… Tanto que a música é triste, mas eu tava assim, com um sorrisão. Cantando feliz. Cara, quando a gente vê os caras… É o que eu falei. A gente tem essa admiração, né, pelos artistas, que a gente fala, cara, os caras são absurdos, a história dos caras é maravilhosa, já alcançaram o topo do topo de tudo. E com vocês ali. E do lado ali, cantando a nossa música, jogando ali cantando com a gente. Isso é demais. Dá pra ver no vídeo o quanto a gente tá aí feliz. Muito feliz. Foi assim, foi um dia muito especial pra gente. A gente já gravou também com o João Neto Federico, que é outra dupla, que a gente era do escritório deles, né, na época. Eu fui no DVD deles agora. Cara, você viu o show deles? É só música deles, autoral, de sucesso. Eles são, além de ser uma das maiores duplas sertanejas que a gente tem no mercado atualmente, além dessa referência que eles são na música, a gente teve o prazer de conviver com eles, com a família deles. Fantástico. A gente ama todo mundo. Ama o pai dele, ama a mãe dele, ama os cunhados, os irmãos. Porque é uma família muito unida e eles levam isso pro trabalho. E eles são pessoas extremamente do bem. Agora, falando aqui, puxando aquele gancho que a gente falou, como é que a gente vai conviver com esses artistas, ter essa oportunidade de conviver com os artistas e ver como eles são como seres humanos, mesmo tendo alcançado tantas coisas, como é que a gente não vai dar o melhor da gente sempre, independente do momento da carreira que a gente esteja? A gente tem exemplos maravilhosos com a gente o tempo inteiro, graças a Deus. Então, João Neto e Federico foram incríveis com a gente. Marcos Bellucci, incríveis. Todos que a gente participou. Israel Novaes também. Israel Novaes foi incrível. Nara Azevedo foi mudou a nossa vida cantando a Coração de Osso junto com a gente. Então, Coração de Osso foi a virada de chave pra gente passar de uma dupla que cantava na noite, fazia balada, pra uma dupla nacional. Isso veio junto também com o escritório foi que a virada de chave. Na época a gente era da Mega, que é o Claudinho Manolo, inclusive. Um beijo pra eles, que acreditaram na gente bastante na época. Também eles eram empresários de Neto Frederico e da Nayara Azevedo. E aí a Nayara escutou a música, comprou a ideia e falou: não, vamos gravar junto. Abraçou de verdade. E foi a virada mudou a de chave. nossa vida mesmo. São pessoas prósperas que quando você tá junto… E merecem todo o sucesso que tem, sabe? O Matheus Fernandes, quando gravou com a gente também, a Não Me Liga, ele tinha acabado de estourar com a música com o Dilcinho. Baby Me Atende. E assim, é engraçado que a gente conheceu o Matheus Fernandes quando a gente morou em Fortaleza, em 2014, 2015. A gente fazia alguns shows junto com o Matheus Fernandes lá em Fortaleza. Mesma leva da época do Gabriel Diniz. Sim. E aí a gente acompanhou a evolução do Matheus Fernandes de perto. E ele continua o mesmo ser humano que a gente conhecia em 2014, 2015. Quando a gente mandou a música pra ele, eu falei, Matheus, grava essa música aqui com a gente, é a sua cara. A gente acabou de estourar a música com o Dilcinho e quando a gente ouviu a guia da Não Me Liga com o compositor, já imaginei o Matheus Fernandes, mandei pra ele, falei, Matheus, você podia gravar essa música com a gente? Ele, bora, na hora. Eu, quê?
A gente já entrou em contato com a gravadora da Som Livre, que ele também é da Som Livre. E foi uma felicidade pra gente, é o que a gente estava falando aqui. A gente vê esses artistas como exemplo de muita coisa. Então, a gente recebe isso, carinho dessas pessoas, humildade dessas pessoas, e não tem como a gente não seguir pelo mesmo caminho. Não dá pra ser diferente. Não dá. Tem gente que é diferente no meio, mas a gente tenta pegar os exemplos bons. Tá com muita sorte. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mai. Pode fazer. Explique pra galera qual a dificuldade de fazer uma segunda. Cara, é muito complexo. Complexo. Enfim. Por quê? A galera não entende isso, Porque, primeiro, eu vim de um lugar que eu era a primeira voz. Sim. Pra eu aprender a fazer a segunda, a Karen... Até hoje a Karen me ajuda um pouco, porque mas a Mai já tá um absurdo na segunda. Eu tenho muita ajuda da Karen aí. Porque quando a gente deu essa virada... Antes a gente fazia as duas faziam primeira. A gente dividia primeira e segunda e tudo mais. Mas aí chegou numa época que a gente teve que decidir, ó. Que é CD. Exatamente. A gente teve que decidir por quê. Porque quando a música a gente trabalha em rádio, tem investimento de rádio e tal, a pessoa que tá escutando, ela tem que entender que aquela sonoridade remete àquela dupla, àquela pessoa. E aí a gente entendeu isso. Eu estudei bastante. Escutei difícil, muita coisa. Não, eu vou te falar muito difícil. Coisa. Às vezes as pessoas... eu pegar no tranco de, tipo assim, cantar uma música do nada... porque é difícil até pra quem tá escutando, escutar uma segunda voz. Tanto que eu faço questão... E tem vários estilos de segunda, né? Deixa eu falar. Tanto que eu faço questão, os produtores que trabalham pra gente, falam assim, a minha segunda não é uma segunda baixa. Porque tem música que eu vou escutar e não dá pra escutar direito a segunda voz. E eu gosto de ter o meu trabalho valorizado. Então, quando você vai escutar a minha música, você vai escutar a minha segunda. Porque eu acho que tem que ter um valor. Tem que acrescenta. Muito, né? É isso que eu ia falar agora. Existe vários estilos de segunda. A segunda que ela falou que é a mais fundo. E a segunda que ela... Caramba, é o tchan na música. Você vê que o dueto da gente, quando eu tô cantando sozinha aqui, é legal. Mas quando entra a voz dela... É outro peso, né? É outro peso. Tipo, é outra coisa. Então, a gente se entende muito com esse dueto. A Mai, eu falei que ela tá absurdo. Que ela já tá desenhando segundas de pessoas que a gente... gosta de ouvir falar, caramba, olha essa segunda. E é o que a gente já conseguiu aplicar graças ao estudo que ela tá tendo. Assim, mas é difícil. É muito difícil. A Karen falava pra mim no começo, amiga, depois você vai escutar qualquer música, você vai conseguir fazer prática, fica tranquila. Porque no começo eu fiquei meio nervosa, fiquei meio receosa, porque a gente quer entregar o nosso melhor, né? E também ter a cabeça aberta e não ser uma pessoa fechada pra aprender. Porque às vezes uma pessoa que entende mais chega em você e te dá uma dica, te dá um conselho, te dá um direcionamento. E eu não posso ter a soberba de falar, não, sim, eu vou fazer do meu jeito e não quero saber o que você tem a me dar de opção. Não, eu escuto. A troca tem que ser eu troco. As pessoas, lógico, pessoas que entendem, né? Sim. Porque a crítica construtiva, a pessoa tem quando ela vai fazer, ela tem que ter um embasamento para fazer. Sim. Então, sempre aprendendo e evoluindo. É muito difícil. É um pouquinho mais fácil para quem toca instrumentos, porque tem a facilidade das notas, né? Do desenho, do acorde. E a Mai teve um pouco de... Para ela foi mais difícil ainda fazer o que ela faz hoje, porque ela não toca instrumento. Então, para ela foi ainda mais árduo o trabalho. E ela realmente foi a fundo ali para... casar muito bem. Muito. Antes eu tinha medo de fazer a segunda. Tipo, não medo de errar. Mas medo de... Porque eu era tão acostumada, no começo, a escutar a segunda baixa, que eu não soltava a voz. E isso veio com o tempo. Tipo, às vezes eu fazia uma segunda, aí fazia baixo, porque achava que ia... Não, mas aí eu tenho que soltar a minha voz e é isso. E eu acho que esse também virou o diferencial, né? Virou o diferencial total da gente. Você silencia a primeira voz para escutar a sua segunda numa gravação e é lindo de ouvir. Sim. Porque... é todo um trabalho vocal. E a gente tem uma vantagem na nossa dupla, que qual que é? As duas fazem primeira e as duas fazem segunda. As duas fazem primeira e as duas fazem segunda. Isso tem no show. Eu quero ir no show. É isso. Tem que ir no show. Essa troca tem muito no show. Tem que ir no show. Nossa, é bom demais. Quero só ver, hein? Eu vou. Você canta também, né? Não. Vai cantar no show. Só canta, né, Edu? Vai cantar no show da gente. Vou chamar no De vez em quando, depende do dia. Olha... Porque o sertanejo é bom demais, né? A gente veio esse dia no Villa Country, veio com... Nossa, eu amo Villa Country. Quando a gente faz show no Villa Country, você vai. Se Deus quiser, a gente vai ter em breve uma data. A gente vai chamar você. Porque os nossos shows do Villa Country, vai todo mundo que conhece a gente vai lá no nosso show aqui em São Paulo. E a gente ama fazer show no Villa Country. A casa sertaneja mais... Eu tenho ido muito numa festa chamada
sertanejada. Sim. É no Jockey ali também. Sim, Você gosta pouco de sertanejo, hein? Eu gosto. É gostoso. Jaguariúna Vai no tá nosso show. comprado, Jaguariúna tá Não. comprado. Eita, nós. É bom demais, né? Vai com Aproveitar certeza essa no show vida, da né? gente. Tem que, Né, tem não? que viver, Não tem é? que viver. Meu filho falou, você sabe o que eu falei? Eu não contei pra você, né? O Miguel virou e falou assim, pai, esse final de semana você não vai pra balada? Olha aí já. Pô, cara. Ó. Tem que viver. Bom que ele já Tem que aprende, tem que viver. viver. Com moderação, mas tem que viver. Viu? Fica mais de uma hora conversando já. Ave Meu Deus, Maria, tem que já. passar rápido. Falem as redes sociais de vocês sozinhas, da dupla de tudo. Bora, Conte amiga. tudo. Bora, ó. Arroba Maikaren. M-A-Y Isso. e Karen. Karen com N de no navio. final. Isso. Aí passa o seu pessoal. Aí é arroba Mai Novaes Oficial. E o meu é @Karen Alves. Sigam nós Fácil. nessas 3 redes Mas se sociais. entrar no da dupla, já acho das Já duas. acho, Já acho que é na bio, tá nosso tá ali, pessoal tá lá tudo também. bonitinho. E já. segue a gente também no YouTube. Segue a gente nas Assistam o clipe, plataformas. tá incrível. Exatamente. Agenda de show E, no gente, Instagram. sigam o nosso Instagram, Mai e Karen, porque vai ter um lançamento muito em breve. Não vai ser só de uma música. Tem coisas que estão aparecendo que a gente não pode falar, mas tem muita novidade vindo por aí. A gente tem que lembrar que a gente veio Mai de quer uma contar, Mai quer pandemia. contar, Mai muito, quer eu contar. sou Ela muito tá, já tá ansiosa. coçando a língua, eu tenho certeza. A gente veio de uma pandemia que a gente tudo começando aí aos poucos, né? Então tem muita coisa vindo até o final do ano. Então sigam lá, @MaiKaren. Lá tem tudo que a gente vai contar pra vocês. E tem conteúdo bom todo dia, hein? Muito bem, muito bem. Antes de encerrar cantando, é óbvio. Eba. É óbvio. Galerinha que curtiu, comenta, curta. Estimule ouvir também pelas plataformas de áudio, Sim. né? Apesar que no Spotify, a gente tá com um vídeo também no Spotify, né, Lu? Agora o NapaCast tem Vocês vídeo no estão Spotify. muito a gente tá elegantes. chique. Os nossos cortes, Napa Cortes também. E não perca o próximo episódio, que tá incrível. Mas antes disso, hoje vocês falaram uma coisa no início e me marcou muito. Eu queria fechar o episódio de hoje com essa devolutiva para vocês. Vocês falaram muito sobre propósito hoje e às vezes coisas que acontecem que a gente não estava previsto. E muitas das coisas que vocês falaram hoje fez muito sentido pro momento que eu tô vivendo hoje. Olha. Né? Então, é um puta de um aprendizado hoje com vocês. Quando a gente Obrigada. fala em... Que honra ouvir isso. Não, mas quando a gente fala em carreira, eu tenho meus negócios, minha empresa, enfim, tal, quando eu vejo algumas dificuldades, mudança, enfim, tal, criação, né? Uhum. Que não é fácil, Com né? certeza. Meu filho tá com 5 anos, enfim. Mas quando a gente vem para uma manhã, para uma troca como essa, Uhum. sem imaginar do que ia falar, talvez com pré-julgamentos, Uhum. Sim. né? 2 meninas lindas no palco, tem uma pose, tem um pedestal, e não são da resenha, e tem esse papo Sim. divertido demais, e com conteúdo e com aprendizado. Então, eu acho que ter um papo com o nível de inteligência desse, da forma de ver a vida que vocês enxergam, e da forma que vocês conduzem a carreira de vocês, o sucesso, a grana, enfim, é tudo consequência, porque acho que já tá plantado, Amém. já há um propósito. Exatamente. E eu Amém. aprendi muito com vocês hoje. Nossa, então, amém. obrigado. Que felicidade Tá bom? ouvir isso, De Edu. coração. Muito obrigada. A gente tá Obrigado muito mesmo. feliz de estar aqui. De De, coração. verdade. Espero que a gente tenha transmitido essa felicidade. Muito. Porque Pras pra gente é pessoas, muito é. importante estar aqui Que hoje. generosidade de vocês, de Obrigada, verdade. de verdade. Generosidade muito feliz mesmo. E mesmo. aproveitar Obrigado que mesmo. você estava falando isso, para as pessoas tomarem cuidado com o que elas falam porque a palavra tem poder, né? Muito. Que nem você falou, às vezes tá numa empresa e tá gastando. Eu tenho um amigo meu que ele costuma falar: me ferrei porque comprei um negócio e aí tô botando muito dinheiro e não sei o que. Eu falo pra ele assim: você não fala que você tá ferrado. Isso é um investimento que no futuro, então você, graças a Deus, eu tenho esse dinheiro pra investir. O universo que aquilo escuta. vai me dar o retorno. Sim. É esse tipo de pensamento. É. Tenha pensamento positivo. Sim. É isso. Sempre. Sobre isso. Gratidão. Muito Generosidade obrigada. pela Gratidão, troca. universo. Obrigado. Muito Delícia. feliz, de verdade. Agora, como chamar a presidente do fã-clube, eu preciso me associar, porque agora eu vou... Jéssica Jéssica, Nobre. me coloca lá no fã-clube. Põe lá, porque eu quero ir nos shows agora. Falar, eu vim, eu tô aqui. Nossa, imagina. Escolham uma música. Vamos ver plágio. Plágio. Pode. Sabe que você gostou muito? É lógico. Bora. Bora. E não fala pra ele eu te amo, que não vai ser mais um lançamento. É plágio, eu lamento. Inventa outro sentimento, entendeu? Dizer te amo é exclusivo meu. Mai Karen no NapaCast. E olha, a Mai vai contar qual é o próximo lançamento, participação. E eu conto daqui a pouquinho eu conto nos stories pra vocês. Eu queria. Não vai Mentira. cantar nada. Não vai cantar nada. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu, beijo, valeu. Tchau, gente. Obrigada. gente.